minutos só para não infartar, né? 2, 3 aulas que ninguém merece. Posição relativa começou muito fácil. Ou o ponto, quando é entre ponto e reta, ou o ponto não pertence, ou o ponto pertence à reta. Não tem mais o que acontecer. Entre ponto e plano, a mesma ideia. Ou o ponto pertence ao plano, ou o ponto não pertence ao plano. Não tem outra opção. Entre duas retas começa a ficar um pouquinho mais divertido. Entre duas retas, quando as retas se cruzam, elas são ditas concorrentes. E se elas não se cruzam, tem duas opções ainda. Elas podem ser paralelas, ou elas ainda podem ser reversas. E em cada um desses casos tem condições especiais. Cada um desses casos tem condições especiais. Então, concorrentes, elas têm um ponto em comum. Poderia definir assim, retas concorrentes são aquelas que têm apenas um ponto em comum. Retas paralelas, ou elas não têm nenhum ponto em comum, ou elas têm infinitos pontos em comum. Porque retas coincidentes são ditas paralelas. Então, se eu tenho uma reta R, e em cima dessa reta R uma outra reta S que coincide com ela, essas retas têm que ser paralelas, porque elas mantêm a mesma distância entre uma e outra. Certo? Então, paralelas, elas podem não ter nenhum ponto em comum, R e S, ou eu posso ter a reta T e a reta U em cima da reta T. Aí, nesse caso, elas também são paralelas. No caso de elas serem concorrentes, elas podem concorrer obliquamente, fazendo um ângulo qualquer, ou elas podem concorrer perpendicularmente, quando elas fazem 90 graus. Então, concorrentes oblíquas, ou apenas concorrentes, essas concorrentes podem chamar de perpendicular. No caso das retas reversas, são retas que, além de não ter ponto nenhum em comum, elas estão em planos distintos. Aliás, basta estar em planos distintos que não vai ter nenhum, né, não vai ter nenhum ponto em comum. Então, retas reversas, essa vale a pena a gente anotar aqui. São retas, que é a que menos o pessoal tem contato. São retas que estão em planos distintos. Para representar, ou a melhor maneira de tu enxergar uma reta reversa é olhar o mundo à tua volta e imaginar duas retas que não estão em nenhuma das outras condições. A sala de aula é perfeita para isso. Porque, por exemplo, ó, dá para imaginar que essa união entre as paredes é uma reta, não é? Concorda comigo? Será que eu posso dizer que essa outra reta aqui, ó, é reversa àquela? Não, né? Elas são o quê? Paralelas. Paralelas. Essa reta ali, ó, essa reta ali e essa reta aqui, ó, elas são reversas? Não, né? O que elas são? Concorrentes de que tipo? Perpendicular, porque quando elas se cruzam naquele cantinho, né, elas fazem 90 graus. Então me dê exemplos de retas na sala de aula que são reversas, que estão em planos distintos. Qual delas? Uma reta do azul, uma reta que está no chão. Depende de qual? A da parede, qual delas? Assim? A das paredes assim, e essa daqui. Beleza, concordo. Aquela reta ela vai para lá e para lá infinitamente. Enquanto uma reta que esteja vertical na porta, ela vai para cima e para baixo. Elas não têm nenhum ponto em comum e elas estão em planos distintos. Cuidado, gente, às vezes tu pega retas que estão desenhadas em planos distintos, mas existe a possibilidade de tu passar um plano por elas. Certo? Então, por exemplo, a reta ali da janela, aquela retinha ali que define a janela contra a parede. Definida pela junção da janela e a parede. E uma reta, e aquela reta daquele quadro lá, a reta daquela borda daquele quadro. As retas, né? Esses objetos remetem a retas. Aquela reta pertence àquele plano. Aquela reta pertence àquele plano, mas elas não são reversas. Elas não são reversas porque eu posso traçar um outro plano aqui que passe lá pela beiradinha do quadro, né? E passe
passa por aquela união também, concorda comigo? Então, se existe a possibilidade de eu traçar um plano por elas, elas não são reversas, certo? E isso é só verificar que não existe o paralelismo. Só que às vezes isso fica oculto. Só para os caras que são gênios, né? Aí não, para os gênios é fácil. Reversas. Cuidado com essas retas, né? Vocês vão perceber pelas notas que muitos vão ter bastante dificuldade de reconhecer retas reversas. Um bom artifício para não se perder é usar um cubo. Desenha um cubinho. Tu sabe a técnica, né? Para desenhar cubo, certo? Tu faz 2 quadradinhos, um lateral ao outro e une os vértices, olha como é bonitinho. Bem fácil, né? Aí tu usa o cubo para traçar retas reversas. Por exemplo, essa reta aqui, a reta R, e essa reta aqui, a reta S. Concordam que elas são reversas? Ué, mas se eu continuar a prolongar elas, elas se cruzam. Eu digo isso porque, cara, cansou já de me acontecer isso. O aluno pega aquele desenho que é para representar algo tridimensional, aí ele prolonga e como no papel as retas se cruzam, ele, não, são concorrentes. Cuidado, hein, gente? Essa representação aqui, seria equivalente a pegar aquela reta do teto, né? E aquela reta lá daquele canto, ó. Concorda comigo? Aceita? Se eu der uma giradinha nisso, essa reta está lá no teto e essa reta aqui está lá atrás no canto. Tudo bem para vocês? Tá? Então tomem cuidado, não é porque no papel as retas se cruzam, certo? Que na prática elas se cruzariam. Cuidado com essa interpretação geométrica aí das 3 dimensões representadas em 2 dimensões. Isso é um perigo. Tranquilo, né? O que eu não falei? Deixa eu ver. Retas coplanares. Toda reta paralela é coplanar, né? Concorda comigo? E tu aceita que todas as retas concorrentes também são coplanares? Né? Toda reta concorrente eu posso ir lá e colocar um plano, né? Não importa onde elas estão se cruzando, eu sempre vou poder encaixar um plano nelas, né? Certo? Isso não é posição relativa, é consequência da posição relativa das retas. Falou de retas concorrentes, falou que era perpendicular, falou das retas reversas. Beleza. Esse apelido eu não coloquei, é verdade. Quando retas reversas estão fazendo 90 graus uma com a outra, se eu puxar uma retinha que une elas, né, essas retinhas vão fazer 90 graus tanto uma quanto com a outra. Nesse caso, a reta reversa é chamada de ortogonal. Isso mesmo. Então, ortogonais são retas reversas. Ortogonais são retas reversas cujas direções têm 90 graus de diferença. É a minha definição. Pois não. Sim. Desenho talvez não, mas eu vou tentar. Mas aqui, ó, tu terias que conseguir perceber que aquela reta ali, definida pela união entre as duas paredes, se eu for ver a direção dessa reta, que é uma direção vertical, com a direção daquela reta lá, ó, certo? Se eu pudesse pegar essa reta, transportar ela sem mudar a inclinação dela até lá, eu perceberia que elas fariam 90 graus uma com a outra. Aí a gente chama de ortogonal, certo? Vou tentar melhorar o desenho, fazer o desenho maior para ficar mais claro isso. Final, fui com média 10 em desenho técnico, não é possível. Perigoso, né? Nem eu estou entendendo essa bosta. Não, tudo bem, é porque na verdade da maneira como eu fiz, alguns vão imaginar a figura para um lado, outros para o outro. Eu quero fazer de um jeito que a maioria imagine a figura para o mesmo lado.
Então olha só. Se eu traçar essa reta aqui, denominar ela T, e traçar essa outra reta aqui, e denominar ela V, vocês aceitam que elas são reversas? E são ortogonais? São, né? Já uma outra reta diagonal aqui, ó, poderia traçar essa reta da diagonal desta face da frente, vou chamar ela de reta U. Essa reta é ortogonal àquela? Não, né? Mas é reversa, né? Então, o que são retas ortogonais? São retas que eu consigo traçar uma outra reta conectando elas, e esses ângulos que se formam entre a reta que conecta as duas retas reversas são todos 90 graus. Aqui é 90 graus, aqui tem que ser... São retas reversas que é possível traçar uma linha perpendicular entre elas. Perfeito. Exatamente o que eu disse. Tracei uma reta e a reta é tanto perpendicular a uma quanto perpendicular a outra. Só que aí nesse caso, a definição ainda não sei se está muito boa. Eu não sei se a definição está muito boa, porque, pô, eu tenho aquela reta aqui na diagonal do teto e tenho aquela reta lá. Se eu for traçar uma reta entre elas, eu não vou conseguir traçar uma reta perpendicular às duas. A letra que eu quiser, na verdade, minúsculo. Dizer que essa reta U é paralela à reta que faz 90 graus com a T. Como é que é? Como é que é? A reta, não, ali de cima. Lá de cima. A V, a V, então. A V. Tá. A reta V é paralela à reta que faz 90 graus com a T. Ótimo, a melhor maneira, né? Então, ela é paralela a uma reta que faz 90 graus com a qual ela é ortogonal. Acho que melhorou a definição. Reta ortogonal, retas ortogonais são retas reversas, onde existe uma reta paralela a uma delas que é perpendicular à outra. Certo? Vamos ver o que o doutor diz sobre isso. O doutor diz, quando duas retas são reversas, formam ângulo reto. São ortogonais. Quando duas retas RS são reversas e uma reta T, paralela a uma delas, é perpendicular à outra, tem-se que... Exatamente o que tu disse. Sim. Fala. É que ele fez uma anotaçãozinha aqui depois que ele falou isso, que me deixou um pouco confusa, porque ele disse que dadas as duas retas reversas, é possível considerarmos somente uma reta perpendicular a ambas. Tá, tudo bem, é isso que aconteceu ali, mas que a ideia que ele me passou falando isso é que todas as retas reversas, entre todas elas, é possível traçar uma... Isso. Mas eu concordo. Por isso que a definição inicial ali não estava legal. Por isso que a definição do colega não estava perfeita. Deixa eu até ver como é que ficou a minha. Ortogonais são retas reversas, cujas direções têm 90 graus de diferença. Eu fui categórico, né? Eu estou dizendo que as direções delas fazem 90 graus. Então aquela definição está correta. Agora aquela outra definição não estava boa, aquela definição que eu coloquei ali, ó, que tu tentou traduzir. Tanto eu quanto tu erramos. Essa reta aqui. Essa reta aqui ela faz 90 graus ali e ela faz 90 graus aqui. Ó. E elas não são reversas. Ué, a quina de um quadrado, né? A quina do quadradinho ali, ó. Se eu olhar do ângulo certo, eu vou ver 90 graus, né? Certo? Eu tenho uma reta aqui, seria aquela reta lá. Pensar aqui na parede, ó. Aquela reta ali e essa reta aqui, ó. Diagonal. Se eu botar um esquadro aqui, faz 90 graus certinho, né? Não consegue visualizar? Pensa olhando de cima. 90 graus isso aqui, né? Não posso encaixar isso aqui ali. Então a diagonal, a reta diagonal dessa parede faz 90 graus com aquela reta lá, né? Certo? É o que está acontecendo aqui. Elas não são reversas, porque se eu pego essa reta e aproximo da outra com paralelas, elas se cruzam fazendo um ângulo diferente de 90 graus. Elas não estão no mesmo plano. A confusão dela é porque não estão no mesmo plano. É isso que está confundindo ela, provavelmente. Então, galerinha, olha só.
Que bom, tu vê que bom que a gente entrou nessa discussão. É a parte que começou a dar um cheirinho ruim já. Tem que ficar ligado. Retas ortogonais são retas reversas cujas direções fazem 90 graus. Para tu ter certeza disso, tu pega uma das reversas e vai traçando paralelas para cima da outra. Essa paralela na hora que encostar na reta da qual a gente está testando, né, que ela é reversa, tem que ficar perpendicular. E eu sempre vou conseguir traçar uma reta entre duas reversas, pelo menos uma, e somente uma, que faz 90 graus com as duas, certo? Ou seja, ó, essa reta aqui não é reversa essa, mas existe uma reta que faz 90 graus com as duas, né? Concorda comigo? Tá, mas Qualquer outra reta, mais pra cá ou mais pra lá, já não vai fazer 90 graus com as duas. É isso que ele está falando naquele quadradinho que tu leu. Concorda comigo? Mas, tipo assim, ó, a reta U, ela tá no mesmo plano de, por exemplo, essa linha aqui que não tá levantada. Essa aqui? Isso, ela Sim. tá no mesmo plano. Sim. E se eu traçar aquela reta ali, essa reta aí vai fazer 90 graus. Então como é que aquela também vai? Tu tá confusa com esse ângulo aqui de 90 graus ainda, né? Mas olha só, vou fazer uma prova prática pra ti. Vê se tu vai acreditar. Uma prova prática, tá? Concorda se aqui é 90 graus, aqui também é 90 graus, aqui é 90 graus, ele por dentro também tem que ser 90 graus? Onde elas se cruzam? Então eu posso provar que esse ângulo aqui de fora é 90 graus, provando que aquele ângulo de dentro é 90 graus. Tu aceita que essa diagonal pode ser representada pela diagonal marcada aqui na nossa frente? Consegue se imaginar essa reta aqui? E tu aceita que essa reta aqui é representada por aquela linha lá? Eu só tenho que te provar que elas são perpendiculares, né? Se eu pego a tua apostila que tem 90 graus, eu primeiro vou encaixar essa parte na reta que está na diagonal da parede, ó, certo? E depois eu vou levando ela até lá, até essa parte encostar naquela reta lá. Esse cantinho vai ficar perfeitamente encostado no canto da sala, né? Concorda que eu posso pegar essa apostila e encaixar perfeitamente lá no cantinho da sala? Vai ficar aqui, aqui, aqui. Eu tenho que te provar que essa reta aqui é paralela a uma reta que está aqui, né? Pela borda do caderno, não é isso? É perpendicular. Prova está aqui. Se encaixa perfeitamente. Se eu pego a tua apostila, que faz 90 graus ali, ó, certo? Eu vou lá e encaixo ó, perfeitamente. Ó, como faz 90 graus? Se não fizesse 90 graus, você tem que abrir ou fechar, né? Tá vendo? Então é difícil de enxergar, mas é fato. Faz 90 graus mesmo. E olha, imagina o cérebro da pessoa que não está acontecendo agora, lá em sinapses, tentando formar isso. Tentando, né, deixar racional isso. Pô, muito louco. Só quem faz esse esforço aprende. Aí está a diferença. É daí que vem a diferença. É dessa participação diária, e cutucando cada linha da apostila. Eu sou muito feliz. Eu acho que a dúvida dela é pela inclinação dos dois livros, por exemplo. No 90 graus assim, ó. Com certeza. E não, quer dizer que é 90 graus assim. É, 90 graus. Posso girar à vontade, continuo fazendo 90 Eu acho graus. que Mas isso pensar meio tem ali, pessoas, olhando e isso também tem a ver com, com o processamento da pessoa. Tem pessoa que tem mais facilidade de processamento espacial, pessoa menos. Certo? E tem várias, e é isso que é bacana, tá aqui para tentar deixar o teu cérebro bom em tudo, um pouco, né? Legal em tudo. E é um grande exercício esse que nós estamos fazendo, por isso que eu estou permitindo que a dúvida se estenda. Fala, meu querido, desculpa a demora. É que eu acho que ela tá confundindo porque tipo, tá assim, né? Mas se tu só girar, tá assim. Eu só não tô conseguindo visualizar por que tipo assim. Pelo desenho sim, sabe? Mas tu vai tentar ver na prática pra ver que. Porque, tipo assim, Olha ó, assim, o que eu entendi agora ali é que eu tava pensando o ângulo de 90 graus como se ele fosse, tipo, nesse sentido, entendeu? Como se fosse aqui e aqui tivesse o ângulo, e na verdade não é aí. Então, Mas aí é que tá, entre duas retas eu posso medir o ângulo em infinitas posições, né? Tu tem que medir pela mais curta sempre. Era isso que estava te confundindo, provavelmente, isso aí. Mas agora foi, né? E outra, às vezes, cara, já aconteceu N vezes, tá? Isso no livro de educação tá escrito. Um dia tu, entendi, no outro dia tu acorda, como é que é mesmo? E tu volta para a sala de aula perturbado, meu Deus, eu esqueci, cara, eu sabia. E esse é uma parte do processo de aprendizagem, certo? Então, tranquilo, faz parte essa encrenca aí. Tinha mais colocação ali atrás, desculpa a demora, meu amor. não. Fechou? Mesmo? É? Beleza. Não precisa. Fala, meu Eu querido. consegui pensar no exemplo que a minha definição ficou errada, cara. Não? Tá aqui. Mas é que daí não é reverso. Não é reverso. Essa aqui não é reversa, essa? Ela não é ortogonal. Não é ortogonal. O contra-exemplo do teu argumento é esse aqui. A reta U e a reta V são retas reversas, que estão em planos diferentes. Tem uma única reta que passa por elas,
que é perpendicular às duas, e mesmo assim elas não são reversas. Para provar isso, eu pego retas paralelas a essas diagonais do cubo, né? Certo? Diagonais e faces aqui do cubo. Eu vou aproximando lá e quando ó, aquela reta lá, ó, aquela reta, ó, em minha homenagem. Essa reta é paralela a essa, não é? Só que ela não faz 90 graus, ela faz um ângulo agudo com a reta V. E teria que ser 90 graus para poder ser ortogonal. Não é simples isso, tem que ter humildade, tem que ler e reler, tu deveria ter lido a primeira vez para discutir comigo. E talvez ainda não seja suficiente, mais uma aulinha, mais uns exercíciozinhos, tu pega o que é reta reversa. Eu não lembro de terem me ensinado antes do final do terceirão reta reversa. Foi no final do terceirão reta reversa, eu não tinha pensado nisso. Tu vai, foi meio no susto, tu vai ter ainda uma única cacetada para botar isso no teu coração. Parabéns pela participação, sempre insistindo nas dúvidas. Um comentário que eu não fiz, eu acho. Ó. A parte final, depois daquele quadradinho que tu nos trouxe à tona aí. Dadas duas retas reversas, é possível passar uma e somente uma reta perpendicular a ambas. Então toda a reta reversa dá para traçar essa perpendicular. Quando duas retas reversas formam um ângulo reto, são denominadas retas ortogonais. Mas o que é formar esse ângulo reto? Não é aquele quadradinho ali de cima. Quando duas retas RS são reversas, e uma reta T paralela a uma delas, reta S naquele desenho, é perpendicular à outra, aí sim, elas são ditas ortogonais. Então a explicação da ortogonalidade está muito clara na página 59 ali no final. Leia de novo depois. Se não entender, pergunte na sala de aula, ou se tu ficar envergonhado, venha para o apoio, que é aula particular praticamente, e venha discutir comigo esses detalhes como a colega tem feito. E agora vai, página 60. Agora vai começar a ficar mais divertido. Vamos corrigir os exercícios. Fizemos a leitura da apostila, agora vamos.